Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre o Word, mais especificamente sobre o Word 2007. Então vamos começar aí, vamos clicar aqui na barra de tarefas, aqui no botãozinho iniciar. E aqui tem pesquisa, pesquisar ou algo assim. Você clica ali e começa a digitar o Word. E ele já vai aparecer aqui para você. Então aí você clica em cima e ele vai abrir aí o Microsoft Word 2007. Eu estou usando a versão 2007 porque é o que nós temos disponível lá no IFRO. Então, se você tiver uma versão mais nova, né, uma versão mais recente, melhor ainda, porque tem mais ferramentas para a gente poder utilizar. Então, vamos começar aí. Essa primeira aula é só para vocês conhecerem os elementos que tem na tela. Então, cada elemento que aparece aí tem um nomezinho. E é bom a gente se acostumar para poder colocar, quando eu falar, ó, clica em tal lugar, em tal barra, e você já tem uma noção de onde fica cada um desses. Então, vamos lá? A primeira coisa que a gente aprende é essa barra que está aqui em cima. A minha está em vermelha, de vocês vai estar em azul ou alguma outra cor. Alguma outra cor. Essa é a barra de título. A barra de título é onde mostra o nome do documento que está aberto e qual programa está aberto. Então, eu estou aqui com o documento 1 aberto dentro do Microsoft Word. Então, essa é a minha barra de título. Se eu salvar esse documento, vou mudar o nome dele. Vou clicar aqui no cantinho, ó. Quando eu passo o mouse em cima, aparece lá, salvar. Vou colocar o nome deste documento que ainda não foi salvo como teste e vou colocar meu nome. E vou salvar aqui na área de trabalho. Quando eu salvei, observe a barra de título aqui em cima. Tá teste Juliane, ou seja, é o nome do documento que está aberto dentro do Microsoft Word. Por isso, é a nossa barra de título. Dentro da barra de título, nós temos alguns botões de comando. Aparecem 3 botões aqui, mas na verdade são 4. O primeiro que eu tenho aí, quando eu passo o mouse em cima, já vai aparecer o nome também. Ele se chama minimizar. Ou seja, a minha tela está aberta. Se eu clicar nele, ele só vai diminuir aqui para a barra de tarefas. Olha lá, meu documento ele continua aberto. Então, quando eu passo o mouse em cima, o teste Juliane está aberto. Eu quero que ele volte para a tela, eu dou um clique aqui em cima e ele volta o documento. O botãozinho do meio, ele serve tanto para restaurar o tamanho original da janela, quanto para maximizar. Nesse caso aqui, está maximizado, ou seja, está na tela toda. Se eu quero que ele volte para o tamanho original da tela do Word, eu clico aqui no meio. Esse é o tamanho original da tela. Então, eu voltei para o tamanho original. Agora eu quero maximizar, ou seja, eu quero abrir na tela toda. Eu clico aqui no meio e ele ocupa a minha tela inteira. E o último botãozinho é o de fechar. Se eu clicar ali, ele vai fechar meu documento. E aí depois eu vou ter que procurar onde está para poder abrir. Ele não vai vir aqui para baixo. Então, eu vou fechar aqui, ele fechou. Como eu deixei já aqui na área de trabalho, vou abrir novamente para a gente poder continuar nossa aula. Então, barra de título e botões de comando: minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Logo embaixo aí, nós temos as guias. O tempo todo vocês vão me ouvir falar, clica na guia tal, clica na guia revisão, clica na guia página inicial. Então, cada uma dessas daqui é uma guia. Essas guias têm todas as ferramentas que a gente precisa utilizar para formatar um documento. Então, por exemplo, estou aqui na guia página inicial. Dentro dessa guia, nós temos grupos. Ou seja, os grupos são separados, ó, por esses risquinhos aqui bem clarinho. Então, cada um desse é um grupo. E cada grupo tem um nome. Então, às vezes eu falo, ó, cliquem lá na guia página inicial. Lá no grupo fonte, olha só aqui, fonte. Eu quero que vocês mudem o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra. Então, eu passo o mouse aqui em cima, ó, aparece tamanho da fonte. Então,
isso que está dentro dos grupos são as ferramentas que a gente utiliza. Várias dessas ferramentas têm atalhos que a gente utiliza pelo teclado. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro do grupo parágrafo. Vou passar meu mouse em cima aqui do alinhamento centralizado, ou seja, para o meu texto ficar no meio. Olha lá, aparece o nome do botão, centralizar, e o atalho é Ctrl E, que está aí no seu teclado. Então, dependendo do que você for utilizar, vai ter atalhos, outros não tem. A gente vai acostumando com os atalhos conforme a gente vai utilizando durante a formatação desses documentos. Logo abaixo eu tenho uma régua. Talvez no de vocês não esteja aparecendo. Se não tiver, vocês vão lá na guia exibição. Alguns vai estar guia exibir, dependendo da versão. E eu tenho aqui dentro do grupo mostrar régua. Então, quando eu seleciono ela aparece aqui, a régua aqui em cima e a régua aqui na lateral. Então, a régua, pessoal, é para vocês terem uma noção de como está configurada a sua página. A parte cinza da régua são as margens. Então, eu tenho a margem direita, esquerda, superior e inferior. Então, o que está aqui na margem, ó, nessa parte cinza, o texto não vai lá. O texto ele sempre vai ficar dentro da linha dessa parte branca da régua. Então, eu posso escrever, quando chegar aqui, nesse ponto, ele vai para a próxima linha. Então, a régua ela nos orienta. Então, se eu olhar aqui para esse lado da régua, do meu lado esquerdo no caso, eu vou ter aí 3 centímetros de margem. Do outro lado, eu tenho 2,5. Ou seja, isso daí a gente vai aprender a configurar depois. Então, dentro da régua, nós temos aí, ó, esses elementos bem pequenininhos que a gente vai aprender durante as aulas. Se chamam recuos. Esses recuos a gente vai trabalhando conforme a gente precisa configurar, formatar aí um texto. Depois vem aí a nossa área de edição, que é essa folha em branco. Então, se eu for até lá ao final, ó, eu tenho uma página em branco, ela vem no tamanho padrão. E aqui, onde está aparecendo esse risquinho piscando, se chama cursor. Cursor também é esse que eu estou mexendo. Cursor é essa setinha que está aqui do lado, ou essa setinha que está aqui. Ou seja, o cursor é onde indica onde eu estou dentro do texto, ou aonde está posicionado o meu mouse. Então, o cursor é importante para que você saiba onde está digitando, ok? Por exemplo, vou digitar aqui o meu nome, só para vocês terem uma ideia, e observem aonde está o cursor o tempo todo. Quando eu dou Enter, ele desce. Então, esse é o cursor. Se eu tiver com o cursor aqui no meio do meu nome e eu começar a digitar, ele vai digitar no meio do nome. Então, por isso é importante saber onde ele está. Está no início? Está lá no final? Está no local que eu quero que ele comece a escrever? Então, observe sempre aonde vai estar o seu cursor. Além disso, nós temos aqui na lateral, se chama barra de rolagem. Porque observe que a minha página, ela vai além do que eu estou vendo aqui na tela. Então, se eu descer essa barra, ela vai rolar para o final do documento. Ou se eu subir, ela vai rolar para o início do documento. Então, se chama barra de rolagem. E aqui embaixo, eu tenho o que chama barra de status. É o status, é a posição que está aquele meu documento nesse momento. Então, se vocês olharem aí o primeiro item, em relação ao número de páginas. Então, eu estou na página 1 de 1, eu só tenho uma página. Mas vamos supor aqui, vou abrir outras páginas e depois eu explico para vocês como é que eu fiz. Eu abri 6 páginas aqui. E eu vou voltar aqui para a primeira. Então, ele vai mostrar para mim que eu estou na página 1 de 6 páginas que meu documento tem. Então, se eu tiver aí 200 páginas, se eu tiver lá nas 50, ele vai falar que você está nas 50 de 200. Do lado, aparece número de palavras. Vamos supor que algum professor peça para você escrever um artigo, e aí tem um resumo nesse artigo. E ele fala que o resumo tem que ter aí 200 palavras. Como é que eu sei, né? Eu tenho que olhar aqui. Só que aqui ele está mostrando de todo o documento. Eu vou selecionar aqui, ó, os 3 primeiros.
ele vai colocar aqui palavra 3 de 5. Se eu clicar aqui em cima onde está palavras, ele vai aí contar palavras e ele mostra muito mais do que isso. Então ele mostra aí páginas, ele está colocando uma só, que é o que está selecionado, com 3 palavras, tantos caracteres, com espaço ou sem, 3 parágrafos e 3 linhas. Vou tirar aqui a seleção e vou clicar de novo em palavras aqui embaixo. Agora mudou. De tudo, tenho 6 páginas. Lembra que eu abri aqui do ladinho? 6 páginas. Palavras eu tenho 5, os caracteres, os parágrafos, o número de linhas que eu coloquei aqui para baixo. Então ele conta tudo, ele mostra aí para vocês o que tem de informação dentro desse documento. Logo em seguida, eu tenho ali erros de revisão de ortografia ou gramática. Isso daí é quando tem algum erro. Como é que eu sei que tem um erro? Do meu nome aqui, tá vendo que essa palavra ela tá sublinhada em vermelhinho? É sinal que ele não reconhece essa palavra, não está no dicionário do Word. Se você clicar aqui, ele vai sugerir outras opções. Mas se não for nenhuma dessas, eu posso ignorar, né? Ele nunca mais corrige essa palavra. Eu posso adicionar ele também ao dicionário, porque se seu nome, seu sobrenome não existe, você pode adicionar ao dicionário e ele nunca mais vai marcar como errado. Então isso daqui, ó, depois que eu corrijo tudo, ele fala que não tem nenhum erro para ser revisado. Tem outros caminhos para chegar aí nessa revisão de texto, tá? E aí, por fim, dessa parte inicial da barra de status, eu tenho qual é o idioma que está o meu arquivo. Nesse caso, o português do Brasil. Se eu clicar aí em cima, se eu estiver fazendo um trabalho de inglês, eu posso selecionar aqui inglês dos Estados Unidos, por exemplo, e clicar OK. Aí, quando você estiver fazendo a tarefa de inglês, se por acaso tiver uma palavra que você digitou errado ou ele não reconheça, ele vai sublinhar em vermelho novamente. Então, nesse caso, vou manter o português do Brasil, não vou mudar. E ainda dentro da barra de status, eu tenho aqui ó, os modos de exibição dessa tela. O nosso modo padrão, que mostra tudo o que a gente precisa, se chama layout de impressão. Olha lá, coloquei o mouse em cima e ele aparece ali, layout de impressão. O do lado é leitura em tela cheia, ou seja, se eu clicar aqui, ele coloca a tela só para leitura. Vou fechar. Do lado tem layout da web, às vezes você vai publicar essa página, você entende programação aí, tem uma página na web e você quer publicar aí na internet. Aqui tem estrutura de tópicos, ele só mostra os tópicos que eu já coloquei. Vou sair daqui também, fechar o modo de exibição de tópicos. E um rascunho, que não muda muita coisa, ele só tira aquele formatinho de layout de impressão, porque isso aqui não imprime, né? Desse jeito que tá aqui, não. Então, a gente volta aqui para o nosso layout de impressão, que é o normal, que a gente vai trabalhar, onde aparece todas as ferramentas que a gente precisa. E aí, por último, eu tenho as ferramentas de zoom. Então, eu posso diminuir a visualização das minhas páginas, eu posso aumentar, né? Aí vai conforme sua necessidade, o tamanho da sua tela. Eu sempre deixo aí em torno de 100%. Como a minha tela está um pouquinho maior, eu coloco aí 120, 130 para ficar melhor na gravação. Então, a gente viu aí os nomes de todos os itens que tem aí na tela do Word. Vocês precisam gravar esses nomes que, conforme eu for explicando, eu vou falando, né, onde a gente tem que clicar. Então, qualquer dúvida, sempre volte nesse vídeo e veja como é que se chama cada item da tela. Até mais!